Bom, dando sequência na nossa explicação, eu gostaria de apresentar para vocês agora, mais uma vez, como nós podemos fazer a capacidade realizada. Nós já passamos aí pela capacidade efetiva, que foi o vídeo anterior. Eu vou mostrar aqui para vocês agora a capacidade realizada. Mais uma vez, eu gostaria de destacar exatamente o seguinte: se você pausar o vídeo e realizar essas anotações, a chance ou a capacidade de entendimento ela acaba sendo um pouco maior do que apenas você observar. Minha sugestão para que você possa estudar esses assuntos e desenvolver as atividades que irei solicitar. Pause os vídeos, escreva, calcule, anote e necessariamente tente estabelecer uma correlação entre esses vídeos que eu estou disponibilizando aqui para você nessa playlist, tá bom? E isso é que vai ser o diferencial para você poder entender esses contextos que eu estou apresentando aqui para você. Se você simplesmente assistir, você não vai entender, ou talvez você vai entender, mas você não vai conseguir fazer a correlação para resolver demais problemas. Então, minha recomendação é que você pause, anote e passo a passo vá tentando fazer a solução dos cálculos. Não há uma forma mágica de se aprender aí os cálculos ou resolver os problemas se você necessariamente não fizer esse procedimento. É uma coisa que eu utilizo no meu dia a dia e que, de certa forma, me faz entender um pouco melhor as coisas, tá bom? Então, uma recomendação para vocês, tá certo? Bom, dando sequência aqui, então, vamos aí à letra D. Já estamos próximos aí do final, né? Temos aqui essa etapa e depois, obviamente, a letra E, que é mais simples, tá? Então, nós vamos aqui, ó, fazer a capacidade realizada, certo? Bom, antes de falar da capacidade realizada, acredite, é isso que está escrito aqui, tá bom? Eu não tive caderno de caligrafia na infância, por isso que fica ruim para você entender do outro lado. Mas nesse caso aqui, ó, a capacidade realizada, pessoal, ela leva em consideração, ou ela considera, tá? Exatamente o quê? As perdas não planejadas, certo? E o que são as perdas não planejadas, né? É aquilo que não está previsto de acontecer. Então vamos analisar aqui o que seriam as perdas não planejadas. Vou trazer a colinha de novo aqui, pessoal. Olha só. As perdas não planejadas estão nesse quadro aqui, ó, da letra B, tá? Ó. Então no meu exemplo aqui, ó, ela está aqui, ó, no quadro da letra B. Isso no meu exemplo, tá? E o que são essas perdas não planejadas? Vamos analisar. Falta de colaboradores. Ninguém faz um plano de produção e já tem como uma percepção correta dos dias que os colaboradores vão faltar, né? Ninguém produz algo, faz um planejamento considerando o tempo de falta de material, problemas logísticos aí de abastecimento. Ninguém concebe um sistema de produção já estimando o tempo de falta de energia elétrica. Perceba, são itens que não são planejados. Ah, mas eu posso ter um plano de contingência para a falta de energia, por exemplo, um gerador? Pode. Eu posso ter mão de obra necessariamente que me possibilite, né, no caso de ausência de colaboradores, fazer uma realocação de funcionários? Pode. Né? Então perceba que o fato de ser não planejado não significa que você não pode, de alguma forma, pensar no que fazer, ter aquilo que nós chamamos de contingenciamento ou plano de contingência. Não, isso não. Mas não é previsto, não está previsto que vai acontecer. E isso vai impactar na queda da sua produtividade, tá bom? Bom, resolvendo exatamente esses contextos aqui, então eu estou me referindo a este bloquinho, tá? Então, assim como nós fizemos na letra C, tá? Eu vou exatamente até atualizar aqui, ó. Eu vou aproveitar. Perceba, 16.800 unidades a capacidade instalada.
4.000 unidades é a capacidade disponível. Só vou atualizar aqui antes de seguir, né? Ó, então, nós já fizemos a capacidade efetiva. Você viu aí que no item anterior, no vídeo anterior, isso deu 3.033 unidades por semana. Beleza? Isso já está estabelecido. Agora nós vamos ver aqui, ó, a capacidade realizada. É esse cara aqui que a gente está discutindo, a letra D. Então vamos lá. O que eu preciso? Eu vou trazer, ó, esta colinha, tá, para esta folha para fazer a resolução. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Ó? Nós temos 3 itens que são perdas não planejadas. Então vou ter que fazer um somatório de tempo. Só que como o professor é muito legal, ele colocou algumas coisas em horas e minutos para você poder fazer conversão. Porque nem sempre você tem todos os valores em horas. Poderia também estar em segundos. E aí você teria que pensar como transformar segundos em horas. Depois tem uma tabelinha de conversão. Vocês podem até pegar isso na internet, é muito fácil, né? Até o Google já faz isso automaticamente. Mas, se vocês necessariamente precisarem, né, tentem criar uma planilha, um cálculo que possibilite você enxergar isso da melhor forma possível. Unidades medidas têm que estar iguais. Aqui nós temos 2 que estão iguais e uma que está diferente, que é a hora. Ou eu transformo tudo em minuto, ou eu transformo tudo em hora. Como nós já estamos fazendo tudo em horas, é interessante que você mantenha tudo em horas, tá ok? Bom, vamos dar sequência aqui então no desenvolvimento. Né? O que nós temos aí? Ó? Nós temos falta. Eu vou colocar aqui o número 1, né? Ó. Então aqui, ó, eu vou tratar as informações do quadro, tá? Então, a primeira informação que eu tenho é falta de colaboradores, beleza? Essa falta de colaborador, tá? Ela tem necessariamente um tempo. Esse tempo aí, ó, ele é de 1 hora. Como eu vou utilizar em horas, então eu vou manter aqui, ó, 1 hora, beleza? 1 hora, ok? Uma outra informação que nós temos aqui, ó, é exatamente o que, ó? Falta de material. Então, falta de material. Esta falta de material, ela está aí mensurada em minutos, se você for ver lá no enunciado. Então, são 50 minutos. 50 minutos eu vou transformar em horas, aí vale aquele cálculo lá, né? Ó, eu quero saber o quanto que isso vai dar em horas. Muito simples, para você poder achar essa informação, basta você pegar 50, que é o seu valor em minutos, e dividir por 60. Por que 60? Porque, de novo, 60 minutos é igual a 1 hora. Então, eu pego 50 e divido por 60. 50 dividido por 60, tá? Vai dar 0,83. Significa que 50 minutos corresponde a 83% de 1 hora. Então, aqui eu vou utilizar, ó, esse 0,83 aqui. Beleza? Agora, o que falta aqui ainda? Falta ainda, ó, da relação aqui, ó, já foi falta de colaborador, falta de material, falta de energia elétrica. Vamos lá, então, ó. Então, falta de energia elétrica. Aconteceu. Quanto? 50 minutos. Não vou fazer a conta de novo, mas o procedimento é o mesmo, né? Bastaria pegar o tempo em minutos e dividir por 60 para transformar em hora. Então, aí vai dar 0,83 horas, beleza? Bom, feito isso, o procedimento é praticamente o mesmo do que nós fizemos ali anteriormente na outra folha, né? Na letra C, se você está acompanhando essa sequência lógica. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou pegar exatamente essa estrutura que você está vendo aqui, ó, e vou fazer um somatório. Eu vou dividir isso daqui em tabelas, como eu falei, para ficar um pouco mais fácil para você entender a minha percepção e criar um raciocínio lógico talvez parecido com o meu, né? Para que fique mais fácil para você entender, lembrando sempre que você pode mudar isso se você quiser. Aqui é só uma sugestão, tá, pessoal?
É um campo de sugestão para ficar um pouco mais fácil. Então, eu vou fazer um total daquilo que já está transformado em horas. Por quê? Hora com minuto não vai dar certo, né? Então, tem que trabalhar sempre com a mesma unidade de medida. Então, aqui está hora, aqui está em hora, aqui está em hora. Beleza? Posso somar. Bom, 0,83 com mais 0,83 com mais 1 vai te entregar um número. Esse número aí, obviamente, vai ser de quanto? 2,66 horas, certo? E o que é esse 2,66 horas? Esse 2,66 horas é o total de perdas não planejadas ao longo desta semana. Então, significa que durante a semana você perdeu um pouco mais de 2 horas. Você perdeu 2,60 horas, certo? Ou seja, significa que você perdeu 2,66 horas, né, no seu sistema produtivo por coisas que não estavam planejadas. Quais são elas? Falta de colaborador, falta de material e falta de energia elétrica. Ou seja, esses 3 caras impactaram exatamente e fizeram com que você perdesse pouco mais de 2 horas. Beleza? Bom, se você tem essa informação, significa que você acabou de achar a quantidade de horas perdidas que você teve, não é isso? E aí, a gente agora, para calcular a capacidade realizada, nós temos que descontar essas horas. De quem? Da capacidade ou das horas calculadas na capacidade efetiva. Então, eu vou mostrar para você de onde vem os números para você fazer o passo 2 desse cálculo de capacidade realizada. Eu vou virar a folha, vou colocar aqui o número 2, ainda estamos na letra D, para você poder entender, tá bom? E aí o que eu tenho que fazer então? Veja só, você vai precisar de algumas informações. Você vai precisar do total de horas de quem? Da sua capacidade efetiva. A capacidade efetiva, só para relembrar, ela é a letra C. Então, não sei se deu para perceber, todos os itens, tá, que eu calculo aqui, ó, eles estão, daqui embaixo, deixa eu descer um pouquinho mais, ó, eles estão relacionados. Então, o que você faz aqui, né, ó, na letra B, reflete na C. O que você faz na C, reflete na D. E o que você faz em todos, reflete na E. Então, se você errar tudo, você erra. Ou você errar um, você erra todos, tá bom? Mas aí, voltando, eu preciso da total de horas da capacidade efetiva, tá? Menos, né, o total de horas de quem? Das perdas não planejadas, certo? E como que eu resolvo um e como que eu resolvo o outro? Isso aqui parece machucado, né? Mas é canetinha. Olha só que legal. Então, nesse caso aqui, ó, como que eu resolvo um e como que eu resolvo o outro? Né? Como é que eu transformo isso daqui? Então, vamos lá. Total de horas da capacidade efetiva. Vamos puxar aqui, ó. Total de horas da capacidade efetiva. Deu um peteleco na câmera de novo. Meu Deus. O total de horas na capacidade efetiva, pessoal, eu vou trazer de volta aqui, ó, o cálculo da capacidade efetiva. Se você voltar um pouquinho aí, ó, na hora que a gente fez ali a capacidade efetiva, nós pegamos esse cara aqui, ó, 30,33. É a sua jornada semanal, menos o total de perdas planejadas. 40 menos isso tinha dado isso aqui. Volta um pouquinho, se quiser, para o vídeo, verifica de onde saiu esse cara. Você vai entender que número que eu preciso usar. Jornada semanal menos total de perdas planejadas. Deu quanto? 30,33. Então, é esse cara aí que eu vou usar aqui. Tá? Ele vem lá na capacidade efetiva. Então, fica 30,33. Fechou? É esse número que você vai usar.
menos qual que é a quantidade de horas que eu acabei perdendo que não estão planejadas. Bom, vamos virar a folha aqui, ó. A resposta está aqui atrás. 2,66 horas, certo? 2,66 horas. Então, é daqui, né? Ó, capacidade não realizada, as perdas, aquilo que a gente acabou de fazer. 2,66. Então, vai ser esse menos 2,66 horas. Então, eu tirei do meu tempo, no qual eu já havia descontado as perdas planejadas, eu estou tirando a quantidade de horas com as perdas não planejadas, beleza? Sugiro que, se você não conseguir entender, dá uma pausa, dá uma lida nas anotações que você fez ou volta nos vídeos aí que você vai conseguir entender de onde veio esses números. Avancei aqui, ó. 30,33 menos 2,66 vai dar 27,67. Adivinha? Horas menos horas continua sendo horas. Então, 27,67 horas, beleza? E agora, o que vai acontecer aí? Isso daqui, ó, é a quantidade de horas, de fato, o quanto a sua empresa trabalhou durante a semana. Então, olha só que interessante. Olha só. Eu vou trazer de volta aqui, ó, o item número 2 que eu apresentei aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui, ó. Lembra que nós falamos da capacidade disponível? 8 vezes 5, 40 horas. Então, quantas horas a sua empresa tem ao longo da semana? 40 horas, beleza? Só que esse número ele vai caindo. Por quê? Nós descontamos, né, o total de perdas planejadas, e aí esse 40 menos esse total de perdas planejadas caiu para 30,33, né? E agora nós pegamos esse 30,33 e descontamos as perdas não planejadas. Então, olha só, na verdade, em vez de você trabalhar 40 horas, você trabalha de fato quanto? Né? Esse sistema, 27,67. Pois bem, se eu não trabalho 40, eu trabalhava 30 e agora eu passei a trabalhar 27,67, qual é a consequência disso? A consequência disso é que você vai conseguir produzir menos. E quanto é esse menos? Vamos responder através das contas, tá? Eu vou pegar esse 27,67, né? Ó, vou fazer um contorno aqui em volta dele, vou fazer o meu caminho de rato e vou colocar ele aqui para você ver, ó. 27,67. 27,67, que são, de fato, as horas trabalhadas por semana, certo? Vezes, adivinha quem? 100. Vamos recapitular o que é o 100? Vamos, você já deve estar cansado de saber, né? Mas vamos recapitular. Esse 100, pessoal, é esse cara aqui, ó. Ficou até uma carinha, um sorriso aqui, né? Então, esse 100 aqui, ó, são 100 unidades por hora. Tá vendo? 100 unidades por hora. Então, significa que é a quantidade de peças produzidas por hora. E aí vamos analisar aqui, ó. 27,67 vezes 100 te entrega, então, né, ó, 2.767 unidades por semana. Então, o que você acabou de achar é que na semana passada foi possível produzir 2.767 unidades por semana. Isso daqui, ó, é o que nós chamamos de capacidade realizada. Então, vamos entender aqui esse conceito para poder fechar, para depois a gente ir para a letra E. Então, eu vou trazer esse cara para as minhas anotações. Aqui, ó, vou dar um OK na minha colinha. E aqui, ó,
2.767 unidades por semana, beleza? Vamos entender isso aqui e depois eu vou levar para as folhas para você poder entender um pouco melhor. Veja só, considerando a minha empresa trabalhando full time, 7 dias, 24 horas por semana, eu consigo produzir 16.800 unidades, né, por semana. Considerando aquelas 8 horas de trabalho, né, 8 horas de trabalho, 5 dias, então eu consigo fazer 4.000 unidades por semana. Se eu tirar desse tempo semanal as perdas teoricamente planejadas, que são aquelas que eu sei que vão acontecer, essa minha capacidade produtiva cai para quanto? 3.033 unidades por semana. E se eu tirar aquilo que não está planejado, mas que aconteceu, 2.767 unidades por semana. Então perceba, quanto menos tempo eu tenho, menos eu consigo produzir, ok? Então é por isso que eu fiz essa colinha para fazer essa correlação aqui, tá? Vou só mostrar de novo a mesma contextualização por meio das anotações aqui dos garranchos que eu fiz para poder te explicar isso. Então vamos lá, ó. Se você pegar, por exemplo, né, ó, a letra A, que é aquela primeira que eu tinha te apresentado, olha só, 16.800 unidades por semana é a capacidade instalada trabalhando full time, certo? Se você pegar o B, onde você considera a sua jornada de trabalho, mas não considera perdas planejadas e perdas não planejadas, você não considera isso, isso cai para 4.000 unidades por semana, tá? Capacidade disponível. Agora, se você considerar necessariamente as perdas planejadas, a sua capacidade efetiva cai para 3.033 unidades por semana, tá? E se você considerar as perdas não planejadas, aquilo que aconteceu, mas que não deveria ou não estava previsto de acontecer, isso cai para 2.767 unidades por semana. Consegue entender? Então perceba, conforme nós vamos avançando, o que acontece? O tempo, tá, ó, conforme o tempo, teoricamente, cai, obviamente, a sua capacidade produtiva também cai. Menos tempo, menos produção. E o inverso também, né? Quanto mais tempo você tiver, mais você consegue produzir, tá certo? O último passo que vai estar no próximo vídeo seria os graus de disponibilidade, tá? Com relação ao grau de disponibilidade, utilização e índice de eficiência. Então nós vamos ver como fazer esses índices aqui e analisarmos cada um deles, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês.